Então, Obrigado, Padre João, obrigado à irmã Maria Inês, a toda a equipe da CRB Nacional por esse convite, esse desafio para estar hoje aqui partilhando nesse momento de formação tão surpreendente, tão especial e que tanto bem está fazendo para a vida religiosa no Brasil. E eu quero fazer essa colocação em continuidade com a de segunda, onde se representa o Dom João Brás de Avis e o Dom João Inácio Miller, e também com a de quarta-feira do Moisés Bardelotto, todos eles contextualizando os grandes desafios para a vida religiosa no nosso tempo. E nas duas lives, tanto a de segunda como a de quarta-feira, o Dom João Brás de Avis e o Moisés foram desafiados a falar sobre os votos e tocaram em alguns temas que eu também vou repercutir hoje, por isso há essa continuidade. E como dizia o Padre João, eu aceitei porque eu vinha, a partir de algumas assessorias aqui no Rio Grande do Sul, já trabalhando uma, uma proposta de releitura dos votos na vida religiosa a partir do magistério do Papa Francisco. E é nesse contexto, então, que eu me situo e situo essa reflexão e essa fala que eu vou colocar. Mas antes de entrar no tema propriamente dito dos três votos, há algumas considerações prévias que é importante fazer. Então, primeiro, é esse contexto. No contexto mais amplo, é essa renovação da igreja que o Papa Francisco é o símbolo, é o desafio, né? Essa provocação que ele nos faz, que já iniciou com o Evangelii Gaudium e continua em todos a sua ação e seus documentos. E isso é importante situar porque toda reforma na igreja, se nós olharmos historicamente, ela implica numa reforma na vida consagrada. Desde o movimento monástico no século V, quando ele se firmou na reforma da igreja daquele tempo, depois no século XII e XIII, as ordens ditas mendicantes, que eu prefiro chamar de itinerantes, e depois no século XVI, com o surgimento das congregações da missão. No início da modernidade depois da reforma do Concílio de Trento. E o Concílio Vaticano II também trouxe uma reforma na igreja que, consequentemente, também ela está provocando uma transformação na vida religiosa que ainda não está concluída, porque as mudanças na igreja e na vida religiosa, elas sempre são de longo tempo. Estamos, como diz o Vitor Codina, ainda nesse tempo de conflito de interpretações do Vaticano II. E para mim, o sínodo para a Amazônia e o seu clamor de enculturação do cristianismo na realidade dessa região é a mais concreta e a mais acabada tentativa de colocar em prática os desafios do Vaticano II 70 anos depois. E o sínodo, mesmo sendo para a Amazônia, ele tem dimensões universais por dois motivos. Primeiro motivo, ecológico, porque a Amazônia interessa a toda a humanidade, a todo o planeta e a toda a humanidade. Se chove aqui em Porto Alegre é porque a água vem da Amazônia. E assim a gente pode pensar o que a Amazônia significa. Então, ela é importante para todo mundo. E também do ponto de vista eclesiológico, porque em cada igreja particular está presente toda a igreja. Por isso nós somos católicos, nós somos universais. O sínodo para a Amazônia, ele pode se constituir como um paradigma para a enculturação da igreja em outros ecossistemas naturais, culturais, sociais e eclesiais. Nesse sentido, todos nós do Sul ou de qualquer outro lugar do Brasil e do mundo, temos o direito e o dever de fazer a recepção criativa do sínodo para a Amazônia. E eu fiz isso sabendo que
o evento sinodal é muito maior que os documentos que nós temos por escrito. O processo sinodal, que foi longo e muito bem trabalhado, ele envolveu toda uma dinâmica de participação de milhares de pessoas, de grupos em toda a Amazônia e para além dela. Colocou a igreja em movimento que se condensou nos documentos, mas os documentos não esgotam a dinâmica sinodal. E mais importante do que os documentos é esse movimento. E no que se trata desse nosso tema específico, a vida religiosa e os votos, não vamos fazer o exercício de buscar dentro do documento algum texto específico que fale da vida religiosa e dos votos. Há vários que falam da vida religiosa, até porque a vida religiosa participou ativa com muita importância em toda essa dinâmica. Mas dos votos nós não vamos encontrar nada. Então, o que eu vou tentar fazer é ver as grandes intuições eclesiológicas que aparecem no sínodo e, a partir delas, perceber em que elas nos desafiam enquanto religiosos e religiosas na vivência dos nossos votos. Ou seja, um olhar panorâmico para ir prescrutar desafios que surgem para a vida religiosa. E eu me coloco, mais uma vez, como dizia no início, né, na perspectiva do Papa Francisco, de passar de uma leitura pessoal e intimista da vida religiosa e dos votos para uma perspectiva comunitária, social e missionária dentro de uma dinâmica de uma igreja em saída. E nesse horizonte, então, colocado, eu escolhi 3 adjetivos, cada um caracterizando um dos votos. Então, vou só anunciar para depois retomá-los e todo mundo já saber mais ou menos por onde vai a coisa. Então, digo que são 3 passos. Uma obediência sinodal, a sinodalidade da obediência, uma pobreza itinerante e uma castidade solidária. Eu cunhei esses 3 títulos para falar dos votos. Primeiro, uma obediência sinodal. E aí a primeira pergunta, o primeiro tópico, que é importante situar. A quem nós queremos obedecer? O Sínodo da Amazônia foi um amplo, profundo exercício de escuta do povo de Deus e da Amazônia. Na metodologia empregada, foi um resgate da sinodalidade de uma igreja entendida como comunidade de homens e mulheres que, seguindo Jesus Cristo e impelidos pelo Espírito, caminham em direção ao reino do Pai. Eu estou citando a Lumen Gentium no número 2. É resgatar a compreensão sinodal da igreja expressa pela Lumen Gentium. E dentro da dinâmica conciliar, a Perfecta Caritatis, no seu número 4, ela diz que a razão de ser do religioso entregar a sua vontade nas mãos de Deus são aqueles e aquelas que precisam da presença e do serviço para alcançar a salvação. Ou seja, nós escutamos e obedecemos a Deus para poder servir aqueles que são os preferidos de Deus. E no documento e nos várias reflexões do Sínodo para a Amazônia, foram se consolidando 4 lugares em que a voz de Deus tem que ser escutada, tem que ser obedecida. No número 38 do documento final, citando a Gaudium et Spes, eles são indicados essas 4 vozes de Deus às quais devemos obedecer. Primeira, a palavra de Deus. Segundo, o grito do povo. Dentro do grito do povo, a terceira voz a ser obedecida é o grito dos mais pobres, e a quarta voz a ser obedecida, o grito da Amazônia. Repito, a palavra de Deus, o grito do povo, o grito dos mais pobres, o grito da Amazônia. Esses são os lugares em que Deus se faz ouvir.
e aos quais cabe ao religioso e à religiosa obedecer. Para alguém pode parecer estranho, mas é preciso lembrar o que diz o Vaticano II e a teologia da vida religiosa que dele nasceu. O superior não é a fonte nem o destinatário da obediência. Ele é o mediador, o guardião, o interlocutor, o vigia, que ajuda o religioso, a religiosa, no discernimento da obediência a Deus. A fonte e o destino da obediência é Deus e os lugares onde ele se manifesta. Primeiro ponto sobre a obediência sinodal. Segundo ponto, e aí vamos entrando no nosso adjetivo da obediência. Como ouvir? É uma coisa que eu achei muito interessante. E aí eu tomo da querida Amazônia do Papa Francisco. O Papa diz que devemos fazer uma escuta espiritual. E eu vou ler que no número 92 ele entende por escuta espiritual. Ele diz o seguinte: se trata de reconhecer o outro e apreciá-lo como outro, com a sua sensibilidade, as suas opções mais íntimas, o seu modo de viver e trabalhar. Caso contrário, o resultado será, como sempre, um projeto de poucos para poucos, quando não um consenso de escritório, uma paz efêmera para uma minoria feliz. Ou seja, escutar espiritualmente é deixar que o outro seja quem ele é e ouvir a sua voz desarmadamente. Os quatro outros têm que ser escutados espiritualmente. E aí vem o segundo elemento do como ouvir, que é o da escuta sinodal, que eu acho que centraliza tudo isso. Que a escuta que o sínodo propõe, ela extrapola o âmbito individual e abarca toda a comunidade religiosa. É uma obediência sinodal em que todos os irmãos e irmãs de uma comunidade ou congregação se colocam juntos. Sínodo é fazer caminho junto na audiência da vontade de Deus. Parafraseando o documento final, no número 90, podemos dizer que para a vida religiosa, trata-se de determinar e percorrer como comunidade, através da interpretação teologal dos sinais dos tempos, sob a guia do Espírito Santo, o caminho a seguir no serviço do plano de Deus. A obediência, na perspectiva do Sínodo da Amazônia, não é uma obediência individual em que eu sozinho escuto a voz de Deus. É a comunidade o grande sujeito de escuta da voz de Deus. E, terceiro elemento, o para que escutar. Primeiro, quem escutar. Segundo, como escutar para obedecer. E o terceiro, para que ou por que escutar para obedecer. E aí, um outro grande desafio do Sínodo para a Amazônia: escutar para transformar estruturas. A obediência sinodal exige não apenas renúncia da vontade pessoal, faz parte a renúncia da vontade pessoal, mas uma mudança nos planos e estruturas das comunidades e congregações. A instituição tem que ouvir. Se nós ouvimos juntos, isso vai levar a mudança não apenas pessoais, mas a mudanças também de planos e de estruturas que fazem a vida religiosa. As decisões, quando tomadas no discernimento comunitário, no discernimento sinodal, desembocam em um estilo de vida que desloca não apenas a vontade pessoal, mas coloca toda a comunidade em outro eixo, tendo como consequência a transformação das estruturas de tomada de decisão em todos os âmbitos da vida religiosa. Então, mudança não apenas, uma obediência não apenas pessoal, mas uma obediência sinodal que muda não só o que eu vou fazer, mas o que toda a comunidade vai fazer. Segundo grande passo, a pobreza, que eu qualifiquei de pobreza itinerante. Aí, de novo, voltamos à renovação conciliar da igreja e da vida religiosa. Se a obediência não é uma negação da vontade própria, mas seguindo a Jesus Cristo, renunciar ao próprio querer para fazer a vontade daquele que nos chama e envia, o voto de pobreza não é uma opção por ter menos,
mas uma opção por ser mais. Voltando à Perfecta Caritatis, ela afirma que o voto de pobreza busca uma transfiguração que aponta para Deus como bem absoluto, tornando-se um caminho não apenas para a salvação pessoal, mas uma terapia espiritual para a humanidade, porque recusa a idolatria da criatura e torna, de algum modo, visível o Deus vivo. Perfecta Caritatis, número 87. No contexto panamazônico, a idolatria da criatura, que a Perfecta Caritatis diz que devemos abandonar, ela leva, segundo o Sínodo, à exploração dos seres humanos e à destruição da criação. Para ir contra essa dinâmica de uma riqueza que se autorreproduz idolatricamente, é necessário articular ecologia integral e justiça social. Para embarcar no sonho ecológico do Papa Francisco, expresso na querida Amazônia, podemos tomar várias atitudes. Primeiro, no nível pessoal, o documento final do Sínodo nos chama a viver com uma vida simples e sóbria. Toma da Laudato Si do Papa Francisco, chamado a simplicidade e sobriedade. E essa sobriedade consiste em saber limitar algumas necessidades que nos entorpecem, permanecendo assim disponíveis para as múltiplas possibilidades que a vida oferece. Segundo elemento do sonho ecológico do Papa Francisco na perspectiva da pobreza é viver isso, outra vez, o Papa repete a palavra espiritualmente, ou seja, a necessidade de criar uma espiritualidade que possibilite a harmonia interior. Essa é a condição necessária para relacionar-se de uma forma nova com os bens materiais. Só quem consegue estar em paz consigo mesmo, num espaço de paz interior, estou citando a Laudato Si, pode dispensar a posse doentia de inúmeros e inúteis bens para aparentar uma falsa paz exterior, disfarçada de muita ação que acaba por destruir tudo que vem pela frente. Se queremos viver a pobreza na perspectiva de um sonho ecológico, precisamos cultivar essa paz interior que não precisa de coisas para ser preenchida. Terceiro elemento, e aí volta de novo relacionando com a dimensão sinodal da obediência, não basta o desapego pessoal, não basta a paz interior. É necessário o compromisso com a defesa da vida, o que implica em uma profunda conversão social e estrutural. E aí a Assembleia, o documento final do Sínodo, tem 3 palavras fantásticas. Diz que na nossa relação com os bens materiais, é no número 81 do documento final, nós precisamos desaprender, aprender e reaprender. Na relação com os bens materiais, desaprender, aprender e reaprender. O que nós precisamos desaprender? As noções inculcadas pela ideologia dos modelos colonizadores que causaram tantos danos no passado e que está presente nas nossas decisões cotidianas e no modelo de desenvolvimento predominante, expresso no crescente modelo agrícola de monocultura e nossos modos de transporte e no imaginário de bem-estar a partir do consumo. Em outras palavras, precisamos desaprender a ideologia capitalista que nos foi imposta. Segundo, no passo do aprender, o documento final é ainda mais explícito. Ele elenca, no número 84, toda uma série de atitudes possíveis no cotidiano, nas pequenas e grandes decisões, para aprender um novo modo de nos relacionarmos com os bens materiais e assim viver a pobreza de outro modo. Proteger a terra, mudar nossa cultura de consumo, reduzir a produção de resíduos sólidos, estimular o reaproveitamento e a reciclagem,
reduzir a nossa dependência dos combustíveis fósseis e o uso de plásticos, deixar de comer carne, que é um dos maiores problemas da Amazônia, comprometer-se no plantio de árvores, buscar alternativas sustentáveis para agricultura e energia, promover a educação para a ecologia integral, implementar novos modelos econômicos e iniciativas que promovam uma qualidade de vida sustentável. São consequências ou caminhos para viver, para reaprendermos, para aprendermos a um novo modo de nos relacionarmos com os bens materiais. E aí, o terceiro elemento, depois do desaprender, aprender, o reaprender. Porque é algo que já estava presente e que nós esquecemos. Reaprender com os povos indígenas da Amazônia e passar da cultura do consumo à autêntica qualidade de vida expressa no bem viver, que inclui a sobriedade feliz e o ser feliz com pouco. E, com a diminuição do consumo, não destruir sem necessidade, preservar os ecossistemas e reconhecer que a terra, ao mesmo tempo que se oferece para sustentar a nossa vida como fonte generosa, tem um sentido materno que suscita respeitosa ternura. Na querida Amazônia, número 71, as palavras do Papa Francisco. E aí eu estou chegando no adjetivo que eu coloquei para a pobreza, pobreza itinerante. Por quê? Esse novo modo de nos relacionar, novo, velho modo de nos relacionarmos com os bens materiais, ele leva à ruptura com o sistema econômico dominante em nossa sociedade e muitas vezes até na própria igreja e na vida religiosa. Mas essa ruptura com o sistema dominante é condição para uma igreja em saída e uma vida religiosa em saída. Por quê? Só se põe a caminho aquele e aquela que, sentindo-se chamado pelo amor de Deus, não se amarra às estruturas econômicas desse mundo e se lança no caminho da evangelização. Vivida nessa perspectiva, a pobreza tem como consequência a itinerância, ou seja, a capacidade de desapegar-se das realidades, pessoas e estruturas que dão segurança e colocar-se a caminho com os que não têm onde repousar a cabeça. E assim voltamos à clássica opção pelos pobres. Em primeiro lugar, para libertá-los da miséria material e defender os seus direitos. Em segundo, numa proximidade e amizade para com eles e elas. As duas dimensões da opção pelos pobres, que são fortemente assinaladas pelo Papa Francisco no Evangelii Gaudium, que é a luta pela justiça e a amizade, a proximidade amiga. E da junção dessas duas nasce o que o documento final do Sínodo chama a dinâmica de solidariedade com os que estão próximos e a capacidade de tecer teias de relação e solidariedade a níveis mais amplos, tanto a nível social, eclesial, ecumênico e interreligioso. Ou seja, uma pobreza que se abre e enriquece, entrelaçando as muitas solidariedades. E aí, eu já vou passando para o terceiro elemento dos nossos votos, que é o da castidade. E eu coloquei como adjetivo da castidade a castidade solidária, exatamente para dar continuidade ao ponto com que eu terminava a pobreza e indicar onde ela também vai chegar. E a relação entre o Sínodo para a Amazônia e o voto de castidade pode ser estabelecida a partir de duas abordagens. A primeira, mais ampla, eu retomo outra vez o Vaticano II e a renovação da teologia da vida religiosa que veio na sua continuidade, porque a perfecta caritatis e a vita consecrata, elas definem a castidade como um dom de Deus que possibilita liberdade ao coração humano
para que mais se acenda na caridade para com Deus, para com todos os humanos e para com todas as criaturas, numa transparência de relações. A Vita Consecrata, ela acentua muito a transparência das relações. O amor é o dom de Deus que possibilita liberdade ao coração humano para amar a Deus, para amar a todos os humanos e a todas as criaturas de uma forma transparente. Viver a castidade nessa perspectiva implica a capacidade de superar todo desejo de dominação, primeiro, e segundo, a liberdade para entregar-se a si mesmo, a fim de que no outro e na outra se realize a plenitude de Deus. Tendo isso presente, eu assinalo 3 horizontes a partir do sínodo que nos desafiam para a vivência da castidade. Para alguns pode parecer estranho, mas se nós temos em conta a Perfecta Caritatis e toda a tradição conciliar, elas têm sentido, acho eu. Depois vocês vão me dizer. A primeira eu chamo de a castidade cultural. Ela inclui, estou citando o documento final do sínodo, a conversão para estar presentes, respeitar e reconhecer os valores das outras culturas, viver e praticar a inculturação e a interculturalidade no anúncio da Boa Nova. Porque o grande problema, um dos grandes problemas da Amazônia e de toda a América Latina é o colonialismo cultural, do qual o tráfico de pessoas e a exploração sexual são a expressão dolorosa e brutal do estupro histórico que impede as culturas nativas viver a sua própria identidade e do qual as crianças, os jovens, as mulheres são as maiores vítimas. O maior abuso que aconteceu na história da América Latina é o estupro cultural. Nós precisamos ultrapassar isso vivendo a castidade na relação de uma cultura para a outra. A inculturação e o grande desafio, a interculturalidade. Segundo elemento, eu chamo de a castidade ecológica, ou seja, o libertar-se do desejo de dominação sobre as outras criaturas. O documento final, o número 9, ele diz que trata-se de viver em harmonia com a natureza, com os seres humanos e com o Ser Supremo, pois existe uma intercomunicação entre todo o cosmos, onde não há exclusão nem excluídos e onde podemos criar um projeto de vida plena para todos, para os humanos e também para as outras criaturas. É aquela famosa expressão que ficou o lema do sínodo: tudo está interligado, não só os seres humanos, mas também as outras criaturas que devem ser respeitadas no seu ser próprio. Aquilo que o Papa Francisco diz na Laudato Si, cada criatura tem um valor absoluto. Nós não podemos dominá-la. Terceiro elemento, o terceiro horizonte da castidade, que é consequência desses dois, mas tem a sua especificidade e talvez para nós seja o mais desafiador, junto com os dois antes, é aquilo que eu chamo a castidade militante, ou seja, o compromisso de criar as condições para que todas as pessoas, individual e coletivamente, tenham a dignidade de seus corpos respeitada. Tanto o documento final como a exortação papal fazem um veemente apelo para que a Igreja assuma o compromisso contra a exploração sexual, o turismo sexual, o tráfico de pessoas e a escravização de mulheres e principalmente meninas. A vida religiosa consagrada já está fazendo isso, por exemplo, na rede Um Grito pela Vida. Nós podemos fazer muito mais. Ou seja, não podemos ver a castidade apenas como uma virtude interior em relação a nós mesmos. A castidade, ela também exige uma relação diferente a nível cultural, a nível ecológico e a nível social.
A outra abordagem, outro desafio possível presente toda a dinâmica sinodal que faz referência à castidade, ela emergiu no processo sinodal e foi tema de muitas considerações na Assembleia, ficou registrada com força no documento final e timidamente abordada pelo Papa na exortação. Trata-se do papel da mulher na Igreja. Concretamente, o tema em foco foi o acesso de mulheres aos ministérios ordenados. O Instrumentum Laboris pedia o reconhecimento oficial dos ministérios das mulheres. As discussões no sínodo e no entorno sinodal sobre o tema foram ásperas e muitas vezes agressivas, como todos nós lembramos. O documento final diz o seguinte, abre aspas, número 95, é urgente que se promovam e se confiram ministérios para homens e mulheres de maneira equitativa para a Igreja na Amazônia. De maneira equitativa. A exortação pós-sinodal, ela nega o acesso aos ministérios ordenados às mulheres, no número 103, com o argumento de que Jesus só escolheu varões para representá-lo sacramentalmente e pela necessidade de fugir do perigo de clericalizar as mulheres. Afirmação que já tinha sido feita pelo Papa Francisco no Evangelii Gaudium. Se, por um lado, o segundo argumento é consistente e convincente, não convém integrar as mulheres em uma estrutura clericalista de poder, por outro, não é apresentada nenhuma alternativa para a solução do clericalismo que, segundo o Papa Francisco na carta ao cardeal Ouellet, abre aspas, é uma das maiores deformações que a América Latina deve enfrentar. Clericalismo que, sempre segundo o Papa Francisco, está na raiz dos abusos sexuais de poder e de consciência cometidos por um número notável de clérigos e pessoas consagradas contra pessoas indefesas e que se manifesta num modo anômalo de entender a autoridade na Igreja. Quem nos acompanhou segunda-feira lembra que o Dom João Brás de Assis também falou isso. Que o abuso sexual nunca vem sozinho. Ele sempre vem acompanhado pelo abuso de poder e de consciência, e nós poderíamos dizer, acrescentar outro abuso econômico. E com isso, eu retomo o que Evangelii Gaudium dizia. Sem a reforma das estruturas que a conversão pastoral exige, Evangelii Gaudium 27, entre elas a ministerial, dificilmente se chegará na Igreja a uma convivência harmoniosa entre homens e mulheres, e os abusos continuarão acontecendo e a castidade continuará a ser posta em xeque. É preciso, como indica o Papa Francisco, ir à raiz do problema. E ele tem razão quando não quer que as mulheres entrem no esquema clericalista. Mas para ir à raiz, é preciso remover o entulho que sufoca a árvore. E isso ainda está por fazer no que tange às estruturas de poder na Igreja, que geram relações assimétricas e de dominação entre homens e mulheres, e das quais a vida religiosa, tanto no interior das congregações, como na relação com a hierarquia, não está isenta, como nos dizia o cardeal na segunda-feira passada. Para finalizar, juntando os três, eu lembro um último detalhe, que não é um detalhe, é importante. A Assembleia Sinodal, ela pediu no documento final para que a Igreja faça um esforço para adaptar a liturgia, valorizando a cosmovisão, as tradições e os símbolos e os ritos dos povos originários, incluindo dimensões transcendentes, comunitárias e ecológicas, no número 116, bem como incluindo ritos, cantos e danças das culturas locais. Esperamos ter, em breve, um rito próprio para a região amazônica. E, sendo isso possível, creio que também, como vida religiosa, nós podemos pensar
em um rito de profissão religiosa que fale a linguagem das culturas dos povos do nosso continente. Então, eram essas pontualizações que eu queria partilhar aqui. E, como o Padre João dizia, eu vou encaminhar um texto que é bem mais amplo do que essa fala, que tem esse limite de tempo, para a gente continuar dialogando, porque quem estuda a história da igreja sabe que mais importante que um concílio e que um sínodo é a recepção que nós dele fazemos. E a recepção que sempre exige ir além daquilo que está nos textos. Contigo, Padre João.